boa tarde. Sabe aquele ditado, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé? Pois é, ele se aplica bem a um programa do Poder Judiciário brasileiro. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar do Justiça Itinerante, um programa criado para levar atendimento a quem não consegue ir até o Poder Judiciário. Uma norma do Conselho Nacional de Justiça quer consolidar esse programa em todo o país. E você vai ver ainda na edição de hoje. No balanço dos trabalhos no primeiro semestre, presidente do STF, ministro Luiz Fux, destaca a atuação da Corte para garantir a segurança jurídica e solucionar casos que repercutem no dia a dia da população. Não foram poucas nem triviais as controvérsias que enfrentamos ao longo deste primeiro semestre de 2022. Superior Tribunal de Justiça encerra trabalhos do primeiro semestre de 2022. E ainda, a Justiça Federal autoriza a segunda fase de operação contra desvio de recursos na saúde pública. A sessão da Corte Especial no Superior Tribunal de Justiça, realizada hoje de manhã, marcou o encerramento do semestre. E é para lá que vamos agora direto ao STJ, ao vivo, conversar com a repórter Marina Campos, que tem mais detalhes. Olá, Marina, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Além de analisar alguns processos, durante a sessão da Corte Especial foi apresentado um balanço com os julgados durante o primeiro semestre de 2022. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mesmo com a reestruturação imposta durante a pandemia, foram julgados mais de 296 mil processos de janeiro a julho deste ano, quase 90 mil a mais do que o número de processos distribuídos neste período, cumprindo assim a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça de julgar mais processos do que o número processos recebidos. As sessões da Corte Especial, durante a tribunal entra em recesso forense e os prazos processuais ficarão suspensos de 2 a 31 de julho. As sessões no STJ serão retomadas no dia 1º de agosto. É com você, Rafaela. Obrigada, Marina, pelas suas informações. Tchau, tchau. Bom, o Supremo Tribunal Federal também encerrou hoje as atividades do primeiro semestre. Os detalhes da sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira você acompanha ainda nesta edição. A Justiça Federal autorizou mais uma etapa da Operação Ecdna. Policiais federais investigam o desvio de verba pública na saúde no interior de São Paulo. A ação desta sexta-feira tem como objetivo aprofundar as investigações sobre contratos firmados pela Prefeitura de Piquete, em São Paulo. Os policiais encontraram R$35 mil em dinheiro num carro de luxo. Segundo a operação, a Prefeitura contratou para gerenciar a saúde do município uma empresa que não tinha estrutura e passou a quarteirizar os serviços de forma ilegal. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil realiza uma operação contra a lavagem de dinheiro de facção criminosa na Cidade de Deus. Os policiais chegaram de madrugada à Cidade de Deus para cumprir 6 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. As determinações são da primeira vara criminal especializada da capital fluminense. Segundo as investigações, a facção criminosa domina uma região conhecida como Karatê, com roubos de veículos, assaltos, saidinhas de banco e sequestro. Essa região é apontada como uma das mais violentas contra a polícia. Houve um intenso tiroteio durante a operação. E para fechar o mês do orgulho LGBTQIA+, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu pela primeira vez uma mesa redonda sobre diversidade e pluralidade no ambiente de trabalho. A mesa redonda discutiu a presença de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho e as barreiras a serem superadas por profissionais e empresas na promoção da igualdade e respeito. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. É preocupante o levantamento elaborado em meados de 2020 pela consultoria Santo Caos,
onde se apurou que 38% das empresas brasileiras têm restrições à contratação de homossexuais. E não para por aí, mesmo quando vencido o primeiro obstáculo e efetivada a contratação, há de ser enfrentada a discriminação interna, ainda mais resiliente e contínua. Urge o obrigatório compromisso a ser abraçado por todas, eu disse todas as autoridades públicas em prol de ações afirmativas de efetiva inclusão social. O ministro Lélio Bentes Corrêa, mediador da mesa redonda, ressaltou a importância da iniciativa. Esse é um momento histórico em que, pela primeira vez, o Tribunal Superior do Trabalho abre as suas portas para a discussão desse tema da maior relevância para os direitos humanos, para a sociedade brasileira e para a definição do patamar de civilidade em que nós queremos viver. Pioneira na defesa do direito homoafetivo dentro do Poder Judiciário, a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias destacou que a barreira de normas e costumes resulta em preconceito e exclusão daqueles que não se adequam aos padrões. Elas não são aceitas porque não se posicionam em nenhum desses campos. As que conseguem ingressar em alguma empresa, sabe, de um modo geral, não revelam a sua orientação sexual. O juiz do trabalho André Cavalcante, que é homossexual, também participou do debate. As pessoas são o que são, né? As pessoas não escolhem, não fazem uma opção sexual. As pessoas apenas reconhecem a sua orientação sexual, no caso dos homossexuais, dos gays, lésbicas e bissexuais, ou reconhecem essa incongruência de gênero, no caso dos transgêneros. A relevância da pauta também ganhou destaque na fachada do TST. Neste ano, o edifício sede foi iluminado com luzes coloridas, em alusão à bandeira que simboliza o movimento LGBTQIA+. A decoração reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção de ambientes igualitários e inclusivos e busca chamar a atenção da sociedade para a necessidade de combater o preconceito e a discriminação. Veja a seguir no próximo bloco. Norma do Conselho Nacional de Justiça quer consolidar o programa Justiça Itinerante em todo o país. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. Hoje, às 6h30 da noite, será lançado o livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Ele fala sobre o processo eletrônico de votação que se tornou seguro e auditável com a utilização das urnas eletrônicas desde 1996. A obra se baseia em depoimentos de pessoas que participaram do desenvolvimento do equipamento. Entre elas, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso, considerado o pai da urna. O evento vai ser na Câmara Municipal de São José dos Campos, em São Paulo. O livro é da jornalista Fernanda Soares Andrade. Não precisa se inscrever para ter acesso e a entrada é gratuita. A programação inclui também uma mesa redonda no dia 29 de julho, em Brasília, com a presença do ministro Carlos Veloso e do coordenador de modernização do TSE, Celso Vermeling. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça quer consolidar a justiça itinerante no Brasil. A iniciativa tem como objetivo aproximar o judiciário e a população com atendimento rápido e simples. A recomendação é para os tribunais estaduais,
federais e trabalhistas. Por unanimidade, o plenário do CNJ decidiu que os procedimentos devem ser feitos levando em consideração a aproximação do sistema de justiça com pessoas em situação de vulnerabilidade ou que estejam em locais de difícil acesso, que vivem distante das sedes das comarcas. Para o autor da proposta, presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, a justiça itinerante abrange um conceito mais amplo de acesso ao judiciário pelo cidadão em serviços que podem ser prestados em barcos e ônibus, como forma de garantir o direito à cidadania. De acordo com a resolução, a medida sugere aos tribunais que organizem ações a partir da cooperação judiciária, universalização como garantia de amplo acesso, promoção da cidadania e os direitos humanos e o uso de recursos tecnológicos do programa Justiça 4.0. Com essas recomendações, a norma do CNJ sugere aos tribunais estaduais, federais e trabalhistas a realização periódica da Semana da Justiça Itinerante. O plenário do CNJ também determinou que os tribunais promovam ações integradas e de cooperação, além de firmar convênios e parcerias com o Ministério Público e Defensoria Pública. A decisão do Conselho é baseada em ações consideradas bem-sucedidas e que já acontecem em alguns estados do país. A Justiça Itinerante foi estabelecida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Na prática, a norma permite o deslocamento de um magistrado para a realização de atos judiciais fora da sede do juízo. Em 2 dias da semana, os conciliadores ficam à disposição do cidadão para o atendimento inicial, quando as pessoas têm a oportunidade de contar os problemas e recebem as orientações sobre os documentos necessários para a abertura da ação. Passada essa fase, 30 dias depois, as equipes retornam para as sessões de conciliação. E se o acordo não acontece, o caso será analisado em uma audiência de instrução e julgamento. Nessa etapa, o juiz busca novamente conciliar as partes e, então, profere sentença. E para a gente entender melhor essa norma do Conselho Nacional de Justiça, a repórter Carolina Chaves conversou com a juíza Carolina Ranzolin, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Vamos acompanhar. Doutora Carolina, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E eu já começo perguntando, como funciona, como vai funcionar a justiça itinerante com relação a essa nova resolução do CNJ, já que alguns tribunais já têm esse serviço, itinerante. Olá, Carol, prazer estar aqui no Jornal da Justiça para falar desse assunto tão importante que é a justiça itinerante. Bom, eu vou fazer uma breve histórico, da atuação da justiça itinerante. Ela existe, não é um assunto novo, ela já existe desde os anos 90, principalmente nos estados do Amapá e Rondônia, que os juízes já se deslocavam para atender a população ribeirinha que tinha dificuldade de acesso aos fóruns das comarcas, Então, ela não é um assunto novo. Depois, com a reforma do Judiciário em 2004, a Constituição Federal já previu que os tribunais de justiça, os tribunais do trabalho e os tribunais regionais e federais mantivessem, nas suas áreas de atuação, a justiça itinerante. E agora a resolução do CNJ, ela vem, então, trazer institucionalidade para a justiça itinerante. Então, ela era feita de forma local, não de forma perene, nem institucionalizada. Então, a importância dessa resolução 460 do CNJ é realmente dar um caráter institucional, fazer com que ela se torne perene nos tribunais e que, mais do que isso, que cada tribunal, verificadas as suas peculiaridades locais, tem uma semana da justiça itinerante, pelo menos uma vez por ano, para que os juízes possam se deslocar e ir até as populações mais vulneráveis, aquela população que não tem o aparato do Estado enquanto transporte, enquanto saúde, enquanto esses mecanismos do Estado não estão à disposição, para que a justiça realmente possa trazer cidadania a essas populações mais isoladas, mais vulneráveis em cada município do Brasil. Agora, doutora, esse momento em que o Tribunal de Justiça terá que levar essa justiça itinerante a essas pessoas mais carentes e vulneráveis, essa data vai ser determinada por cada tribunal ou não? O CNJ estabeleceu um período, alguma data específica?
Embora a resolução 460 do CNJ traga obrigatoriedade que os tribunais implementem a justiça itinerante, ela é bastante flexível no sentido de deixar que cada tribunal, de acordo com a sua realidade, as suas previsões orçamentárias, faça a implementação dessa justiça itinerante, né? Mas o importante é que ela seja perene e que periodicamente também seja realizada uma semana em que se chame atenção para esse momento do deslocamento dos magistrados, dos serviços da justiça até as populações mais carentes e vulneráveis que têm dificuldade de se locar até onde os fóruns, as sessões judiciárias estão instaladas. Doutora, além de ampliar, né, o acesso à justiça, né, esse programa de justiça itinerante também vai aproximar o judiciário da população para conhecer as dificuldades, a realidade dessas pessoas vulneráveis? Isso, então a justiça itinerante tem esse papel também, né, de trazer a aproximação do Poder Judiciário com aqueles que mais precisam ter garantido os seus direitos mais básicos e fundamentais, né? Além disso, a justiça itinerante, ela traz uma menor formalidade, né? Ela tende a ser mais célere, mais informal, a autocomposição é muito buscada, a conciliação, a mediação nesses atos da justiça itinerante. Então, também, além do acesso à justiça, há uma facilitação do processo, né, para que essa população mais carente e vulnerável tenha garantido de forma mais célere os seus direitos mais básicos. Agora, doutora, para a gente finalizar, né, eu queria que a senhora falasse, a justiça itinerante, esse tipo de serviço do judiciário é um avanço? É um avanço, sem dúvida é um avanço, porque ela permite aquilo que está garantido na Constituição, né? A efetivação na prática do amplo acesso à justiça, né? Hoje a justiça tem vários mecanismos de acesso, principalmente agora depois da pandemia, o acesso digital, que ampliou o acesso da justiça, mas nós temos os excluídos digitais, né? Tanto aqueles que não têm acesso a uma internet de qualidade e aqueles também que não têm conhecimento para esse acesso. Então, esse deslocamento dos juízes, do serviço da justiça, do aparato da justiça, traz um ato de cidadania muito efetivo para aqueles que não têm essa facilidade de acesso, quer pelos canais digitais ou quer pelos canais físicos tradicionais da justiça, né? Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Imagina, prazer. Veja no próximo bloco, em balanço dos trabalhos no primeiro semestre, presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, destaca a atuação da Corte para garantir a segurança jurídica no país. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a justiça como um todo, refletindo-se em uma maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. O Supremo Tribunal Federal encerrou na manhã de hoje, em sessão extraordinária, o primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Foi apresentado um balanço dos últimos 6 meses. No primeiro semestre de 2022, a primeira turma julgou presencialmente, por videoconferência, 32 processos e, em sessões virtuais, deliberou em 2.577 casos. A segunda turma julgou 28 processos presencialmente e por videoconferência e 1.873 em sessões virtuais. Já no plenário presencial foram julgados 25 processos e no plenário virtual 2.484. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também destacou a produtividade da Corte em relação aos recursos analisados. Hoje, o STF tem o menor acervo recursal desde 1996, totalizando pouco mais de 11 mil casos. Em relação aos temas de repercussão geral, o balanço também foi positivo. Somente nos primeiros 6 meses do ano foram incluídos na lista 38 novos temas. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes, na data de hoje,
Temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência, indicando nesse particular como 100º tema, o tema 1228. Esses números expressivos também revelam novamente o sucesso da integração e da parceria realizada entre o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de todo o país, que foram responsáveis pela indicação de 28 desses 100 temas. O ministro Ricardo Lewandowski falou na sessão em nome dos demais integrantes da corte. Ele parabenizou a gestão do ministro Luiz Fux pela produtividade e também pela maneira conciliadora que lidou com temas polêmicos que chegaram ao Supremo. Nesta quadra difícil que nós vivemos no mundo e no país, uma quadra, enfim, cheia de dificuldades econômicas e políticas, numa antevéspera de eleições gerais, Vossa Excelência contribuiu com a sua atitude de moderação e diálogo para a manutenção da paz social e do equilíbrio entre os poderes. O julgamento da ação prevista na pauta de hoje foi suspenso por causa da ausência do ministro Gilmar Mendes, que se recupera da Covid-19. Os ministros só voltam a se reunir agora em sessão plenária em agosto. A vice-presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, ficará responsável pelo plantão de 2 a 17 de julho. E o presidente, ministro Luiz Fux, atuará no período de 18 a 31 de julho. Associações pedem que o Supremo Tribunal Federal garanta a possibilidade de aborto nas hipóteses previstas em lei. A ação é assinada por entidades que representam setores sociais e científicos e atuam na efetivação da saúde pública e dos direitos humanos. Essas entidades alegam também que a proteção dada às mulheres e às meninas vítimas de estupro que precisam interromper a gestação é insuficiente e caracteriza uma segunda violência por parte do Estado. A ação é assinada pela Sociedade Brasileira de Bioética, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e pela Associação Rede Unida, que integram a Frente pela Vida, e foi entregue ao ministro Edson Fachin. As entidades argumentam que no mês de junho, o Ministério da Saúde editou o protocolo de restrição à realização do aborto nos casos previstos em lei, orientando que os profissionais da saúde só realizem o procedimento até a idade gestacional de 22 semanas. De acordo com o Código Penal, o aborto não é passível de punição quando realizado por médico para salvar a vida de gestantes ou quando a gravidez é resultado de estupro. Em 2012, o STF afastou a criminalização no caso de gestação de feto anencéfalo. Com isso, as autoras da ação pedem ao Supremo que declare a inconstitucionalidade de qualquer ato do Estado, especialmente do Ministério da Saúde e do Judiciário, e que restringe a possibilidade de realização de aborto nas hipóteses previstas no Código Penal e na decisão anterior do STF. Pedem ainda que seja reconhecida a omissão do Ministério no fornecimento de informações em canais oficiais ou de atendimento ao público. O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra um dispositivo da lei do programa Mais Médicos, que prevê a exigência de chamamento público antes da autorização para funcionamento de novos cursos de medicina. De acordo com o Conselho, essa medida favorece grandes grupos educacionais. A entidade representa 130 universidades, faculdades e instituições de ensino privado do país. O Conselho pede ao Supremo que declare o dispositivo da lei do programa Mais Médicos inconstitucional. Entre os argumentos do Conselho de Reitores está o fato da medida favorecer grandes grupos educacionais para a oferta de cursos de medicina. A entidade também reclama que o trecho da lei viola a autonomia universitária e as garantias da livre iniciativa e da livre concorrência. Os reitores pedem para que seja concedida liminar que permita à União autorizar, por meio do MEC, a abertura de protocolo individual de cursos de medicina,
que possibilite a tramitação de processos administrativos para aumento de vagas e cursos de graduação na área. A ação foi distribuída por prevenção ao ministro Gilmar Mendes, que relata outra ação sobre o mesmo tema. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o advogado Wallace Corbo. Eu tive a oportunidade de participar de reportagem do JJ2, que tratava do aumento dos casos de LGBTfobia durante a pandemia. A oportunidade foi única e foi muito importante porque foi possível conversar com o telespectador e esclarecer os contextos, as condições em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as práticas LGBTfóbicas de discriminação contra a população LGBT são práticas que se caracterizam, que configuram o crime de racismo. E aí, evidentemente, há uma inequívoca repercussão dessa participação e dessa matéria entre pares e também entre a sociedade civil em geral, que passa a reconhecer, a partir da TV Justiça, também as formas pelas quais o Judiciário decide e, consequentemente, também o conteúdo e a extensão de direitos fundamentais, de direitos como o direito a não ser discriminado. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótimo fim de semana. Até a segunda. Tchau, tchau.